A resposta à intentona do dia 8 de janeiro levou a uma importante ofensiva judicial e de opinião pública contra Jair Bolsonaro e seus seguidores. O ex-presidente corre até mesmo o risco de ser preso e perder seus direitos eleitorais. O resultado político desses processos poderia ser a erradicação da extrema-direita como alternativa viável de governo, reduzindo-a a uma pequena parcela da sociedade do eleitorado, exatamente porque esses processos judiciais podem expurgá-la da vida democrática. Estaria, portanto, nesses processos judiciais a saída para derrotar a extrema-direita? Com a palavra, Igor Felipe. Breno, eu acho que vai depender do desenvolvimento e da evolução do processo político. A operação do dia 8 de janeiro, que envolveu tanto aqueles que financiaram, que a gente tem identificado que é um setor médio do capital agrário, de serviços, que é bem radicalizado e conservador, que envolveu setores das polícias, das Forças Armadas, e uma massa que foi mobilizada, é uma operação muito ousada, que eu acho que conseguiu, em primeiro lugar, demonstrar uma fragilidade dos poderes da República. Então, vejam, um contingente daquele entrar pela esplanada dos ministérios, tomar os três poderes, cometer aqueles atos de destruição, é uma demonstração de fraqueza retumbante da República Brasileira. Eu acho que, segundo, eles conseguiram demonstrar, demarcar a oposição, não só ao PT, ao Lula, à esquerda, mas a todo o sistema político institucional. Então, isso, num primeiro momento, gera uma reação desses que foram atacados. Mas, no médio, longo prazo, isso pode se transformar na simbologia daqueles que primeiro se rebelaram contra um sistema de poder, que é a forma como eles se colocam como uma força antissistema, mas que nós sabemos, como o Gerino bem colocou, que sustentam o sistema, né? Então, eu acredito, Breno, que a capacidade de desfazer a engenharia do bolsonarismo vai depender das ações institucionais e políticas para conseguir desvelar esse nó que envolve o grande capital, as Forças Armadas e as forças policiais e também setores das instituições. E o que a gente tem visto dessa operação jurídica muito forte que se abriu depois do dia 8 é que ela não tem, pelo menos por enquanto, ido à raiz do problema. Tem ficado especialmente naqueles setores e naquelas figuras que tinham, vamos dizer, maior visibilidade pública. Mas a grande questão não se trata disso. É como desvelar a engenharia que sustenta o bolsonarismo. E, para além disso, que é o mais importante, é como as forças populares conseguem enfrentar a profunda crise brasileira, que está ligada à crise do capitalismo, à crise do neoliberalismo, que é o pano de fundo para a emergência da extrema-direita no Brasil e no mundo. Então, a crise das instituições, ela se coloca na medida em que o capital financeiro sequestrou o papel do Estado Nacional, na qual as democracias não conseguem realizar os anseios que ela apresenta, e na qual aparece uma força que se coloca como antissistêmica da extrema-direita, como contra essa situação das coisas. Então, tem uma dimensão mais profunda da crise que levou à emergência da extrema-direita e do bolsonarismo, que é preciso que seja enfrentado para que aí sim o país possa se livrar do bolsonarismo. José Genuíno com a palavra. O movimento político da representação, da iniciativa, do tempo e da legitimidade que começou em 2016, 2017,
o bolsonarismo não será derrotado só com a ação judicial, policial, por mais eficazes que sejam. É importante a punição, a investigação, mas ele tem que ser enfrentado também nas instituições. E ele tem que ser enfrentado no debate político. Ele tem que ser deslegitimado no debate político. E ele tem que ser enfrentado nós apresentando um outro caminho para solucionar a crise, porque eles são filhos da crise do neoliberalismo. Eles são a representação de uma alternativa violenta, agressiva, negacionista, que tenta recuperar valores da extrema-direita, como a guerra interna, marxismo cultural, retórica do ódio, o negacionismo, para dar uma alternativa através da destruição destruidora ao sistema capitalista na sua forma neoliberal. Portanto, essa extrema-direita não será derrotada apenas no terreno judicial. Ela tem que ser enfrentada no terreno judicial, no terreno político e no enfrentamento institucional. Veja bem, depois do 8 de janeiro, eles tiveram a ousadia de disputar a presidência do Senado e tiveram 38 votos com um candidato do bolsonarismo. A maneira como eles se comportaram na Câmara, na instalação do ano legislativo, é um grupo antissistema, no sentido da aparência, é um grupo que questiona a institucionalidade e é um grupo ousado, inclusive fazendo essas manifestações como fizeram na instalação dos trabalhos legislativos. Portanto, nós vamos ter que acertar o caminho nas ruas, no debate político, nas mídias sociais, no aparato de comunicação, tanto do PT, do governo, como dos partidos de esquerda, dos movimentos sociais, porque há uma nova realidade. Um elemento dessa nova realidade é que o capitalismo neoliberal financiarizado, ele necessita dessa extrema-direita. Ora para dizer para o Lula, calma, ora para tensionar, dizendo que há algo pior, ora para forçar a adesão à agenda do mercado. Portanto, é um caminho extremamente delicado. Para isso, nós temos que construir, nesse enfrentamento, um polo à esquerda. Não se trata apenas de uma denúncia judicial. Tem que haver uma desmontagem política, ideológica, cultural do que representa essa extrema-direita como uma alternativa ao capitalismo neoliberal, financiarizado, monopolista. Eles são parte desse sistema e nós temos que fazer esse enfrentamento não apenas na justiça. Justiça, sim. Política, sim. Mobilização social, sim. Eu acho, Breno, para terminar, que nós da esquerda devíamos ter promovido um ato de repúdio ao que fizeram no dia 8 de janeiro, depois desse período de quase um mês de governo, um mês e pouco de governo Lula. Com a palavra, Vanessa Martina Silva. Bom, é isso, né, gente? Já foi bastante coisa aí falada. A resposta judicial é muito importante, porque as pessoas que cometem crimes precisam ser responsabilizadas, mas para além do executor, né, da pessoa que vai lá, que às vezes está no efeito manada, precisa buscar os cabeças disso, né, onde estavam. O que podemos perceber é que, se depender do discurso do Lula, se depender do presidente Lula, isso será feito, né? Todas as vezes que ele se pronuncia sobre isso, ele diz que os responsáveis serão punidos. O Flávio Dino também, o ministro da Justiça, também tem feito muitas declarações nesse sentido. Então, talvez o que nós estejamos aí vivenciando é uma certa cautela da Justiça, porque é preciso concordar com essa cautela também. Nós não queremos mártires, nós não queremos ninguém preso injustamente para depois ser acusado, este governo, de ter cometido a mesma injustiça de que foi vítima, né? O Lula foi vítima aí de uma perseguição judicial. Então é preciso, de fato, fazer as coisas muito dentro da lei, muito, obviamente, dentro da lei, né? Mas com muitas provas contundentes. E aí que é onde eu chego nessa pergunta.
A ação judicial é capaz de conter o bolsonarismo? Não. Não, porque você não pode sair prendendo todo mundo, né? Não tem condição. Agora, é preciso que isso exista desde um ponto de vista de exemplo, porque este país, até a chegada, digamos que esse governo começa, se é que já começaram todos os ministérios a funcionar, porque as coisas vão se encaixando e as coisas vão acontecendo no gerúndio mesmo, o governo começou a ter quase uma semana, que todo mundo foi empossado e que a coisa começou a fluir, exceto o Dino, que está trabalhando já faz tempo mesmo. Mas, nesse sentido, o que a gente precisa aí demarcar muito contundentemente é que Bolsonaro vai ser preso. Ele vai ser preso, porque assim abundam provas de crimes que foram cometidos. Mas neste processo, este governo terá que fazer, então a justiça vai ter que caminhar em dois sentidos. Um, no sentido de, né, judicial, de fazer as provas, mas no sentido de comunicar o que está acontecendo para a população brasileira. Esse massacre, esse genocídio Yanomami é bastante significativo nesse sentido. Porque ao expor os fatos, ao evidenciar que as pessoas estão mortas, com provas contundentes, estão morrendo de fome, com foto de crianças desnutridas, bebê que morreu. Então, isso é uma prova cabal, chocante, do que foi feito no governo Bolsonaro. E a gente ainda não sabe a dimensão, nem o governo de transição conseguiu ainda abarcar tudo isso. Então, a justiça é importante, mas a comunicação é fundamental. Precisa comunicar, demonstrar, comprovar para que essas pessoas, não todas, obviamente, mas que boa parte dessas pessoas que hoje ainda estão no barco bolsonarista, finalmente abandonem este navio e que se incorporem, nem que seja uma direita, mas uma direita democrática, porque o bolsonarismo ele está ali bem perto do fascismo, do nazismo.